Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para você conquistar o seu corpo dos sonhos. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje nós vamos conversar sobre um mineral que é extremamente importante, que tem inúmeras funções no nosso corpo e é muito importante nessa nova fase que nós estamos, nessa fase da menopausa e que a gente sabe que vai até o final da vida. Então a gente precisa se cuidar. E esse mineral é o zinco. O zinco ele está presente em trocentas reações bioquímicas aí do nosso corpo e a gente precisa muito do zinco nessa nova fase. A gente sabe que o nosso corpo, para ele trabalhar, para ele fazer as coisas com eficiência, nós precisamos dar os nutrientes. O nosso corpo ele é dependente do que nós damos para ele. Eu sempre brinco que é como se nós tivéssemos um filho aqui dentro e esse filho ele não sabe falar, ele não sabe pedir, e para ele desenvolver, para ele ficar forte com eficiência, a gente precisa dar todos os nutrientes para que ocorra tudo de uma maneira equilibrada, de uma maneira correta. E os minerais, as vitaminas, os nutrientes, é assim que eles se comportam no nosso corpo. Nós precisamos dar esses nutrientes para que tudo funcione corretamente. Eu sempre falo que o nosso corpo ele é dependente de minerais, de vitaminas, de boas proteínas, de boas gorduras, de nutrientes para que tudo se desenvolva corretamente aí, nós tenhamos um equilíbrio de todo o nosso corpo. E nesse vídeo eu vou falar sobre alguns benefícios que o zinco pode trazer para o nosso corpo, para a nossa saúde, para o equilíbrio do nosso corpo como um todo. E aqui nesse vídeo nós não vamos falar sobre suplementos, sobre dosagem, mas sim sobre os benefícios que esse mineral, que é o zinco, ele pode trazer pra gente nessa nova fase. E nós sabemos que no nosso dia a dia, nessa vida atribulada que a gente tem, corre para lá e corre para cá, a gente não tem tempo muitas vezes de se preocupar com o que nós estamos dando para o nosso corpo, porque a tendência hoje a gente ir pelo mais fácil, mais prático, e muitas vezes a gente não se atenta. Será que eu estou colocando fontes? Será que eu estou colocando alimentos ricos em nutrientes, vitaminas, minerais? Será que esse alimento que eu estou comendo, ele tem zinco aí para fazer todas as reações bioquímicas que o meu corpo precisa? Muitas vezes a gente não percebe isso e vai tocando a vida e comendo qualquer coisa. E nessa nova fase da menopausa, que a gente sabe que é até morrer, a gente precisa sim dar uma ênfase de qualidade para o nosso corpo. A gente precisa parar, digamos, abaixar a rédea aí do vamos ver, do vamos fazer, aquele estresse e começar a pensar na nossa saúde, porque o nosso corpo ele é dependente de nutrientes. Se eu quero passar bem por essa nova fase, eu preciso dar nutrientes de qualidade. Eu preciso começar a pensar o que será que tem no meu prato, o que será que eu vou comer hoje, o que será que vai ter no meu café da manhã, no meu almoço, no meu jantar, enfim, eu preciso pensar na qualidade que eu estou dando para minha máquina, para que as coisas se executem, para que funcione corretamente. Então, pequenos hábitos que a gente pode estar incluindo no nosso dia a dia, como olhar para o nosso prato, olhar para o que nós estamos comendo, isso pode fazer muita diferença e fazer toda uma prevenção de doenças e fazer a nossa bioquímica funcionar ao nosso favor. E quando a gente pensa lá no zinco, nesse mineral que é tão importante para o nosso corpo,
O zinco ele tem uma importância bioquímica muito grande. Para vocês terem uma ideia, meninas, ele participa mais de 300 reações bioquímicas. Então, existe várias reações que estão acontecendo o tempo todo no nosso corpo para formar um hormônio, um neurotransmissor, para o nosso cabelo, para nossa unha, para uma série de coisas está acontecendo no nosso corpo todos os dias. E o zinco, ele participa aí em torno de, segundo os estudos, em torno de 300 reações bioquímicas. Então vamos imaginar se eu estou com deficiência de zinco, o que vai acontecer? Não vai acontecer, eu vou começar a abrir porta para doença. Se ele participa em torno de 300 reações bioquímicas, olha gente, reações pra caramba, então eu preciso me preocupar sim com esse mineral. E ele participa, aí nós temos uma enzima que é poderosa, que é a superoxidismutase. Essa superoxidismutase, ela é dependente de zinco, né? Então é uma das maneiras que se a gente falar, a minha superóxido está forte, está bem, a minha defesa está legal, é porque eu estou bem com o zinco. E a superoxidismutase, ela é uma enzima muito importante para varrer o excesso de radicais livres que nós temos no nosso corpo. Não só isso, inúmeras outras coisas ela tem função, mas uma função aqui pensando para o nosso caso aqui da menopausa, que o que vai acontecendo? Nós vamos envelhecendo. Da noite para o dia, nós olhamos para a nossa face, a nossa pele e parece que desmoronou tudo. Simplesmente a gente cai de ladeira baixa, como fala. Por quê? Porque cai aí o nosso colágeno, o nosso estresse hoje, a gente vive estressado, vive tenso, né? O nosso estilo de vida faz com que a gente aumente mais radicais livres e aí isso acelera também o nosso envelhecimento. E aí eu preciso estar bem com essa super enzima aí, a superoxidismutase, porque ela vai ter uma função ir lá e fazer uma varredura e fazer uma retirada daquele excesso de radicais livres que se formou pelo estresse, pelas coisas ruins que a gente vai colocando no nosso dia a dia, muitas vezes por uma noite mal dormida. E aí a gente precisa dessa enzima poderosa para que ela retire os excessos e faça o equilíbrio. Quando isso não acontece, a gente sabe que na menopausa isso tudo intensifica com muito mais, né? Fica muito mais, tudo muito mais ativo, tudo muito, cai tudo muito mais rápido. Então a gente precisa ter fatores lá dentro, a gente precisa ter soldados, a gente precisa ter companheiros lá dentro que façam esse trabalho pela gente com eficiência. E uma dessas enzimas é a superoxidismutase. E ela é dependente de zinco. Então, se o meu zinco tá lá embaixo, se eu não tô comendo fontes, eu vou ter problema sim com essa superoxidismutase, aumentando radicais livres, favorecendo o envelhecimento, e aí a gente vai de ladeira abaixo, juntando com os sintomas da menopausa, tudo vai piorando. E quando a gente pensa no zinco, ele também é uma chave fundamental lá para o nosso sistema imunológico, que é extremamente importante. Então, ele vai atuar lá nos receptores nossos das células T, da CD4, CD8, que fazem lá todo que desenvolvem, né? Que desenvolvem, ativam os nossos linfócitos T, que está ligado lá com a nossa imunidade. Então, eu preciso estar com os meus linfócitos T ativos. Então, se eles estão fracos, eu fico mais suscetível a pegar coisas. Então, o zinco, quando a gente pensa assim, imunidade, eu quero melhorar a minha imunidade, o zinco é uma peça fundamental aí. Ele não pode faltar, ele vai estar ali no comando ali dos nossos soldados, dos nossos chefes, os guardiões lá que nos protegem.
E aí, quando a gente pensa também em zinco, ele tem uma função antioxidante, então ele favorece o nosso rejuvenescimento. Então, se eu quero, por exemplo, melhorar minha pele, meu cabelo, minha unha, se eu quero melhorar toda a minha estrutura de rejuvenescimento, o zinco está presente. À medida que eu tenho uma falta do zinco, eu vou tendo uma queda aí eu vou envelhecendo muito mais rápido. Então, o zinco, ele vai atuar aí por conta dessa atuação da superoxidesmotase, que faz a varredura desses radicais livres, que favorece o envelhecimento. E o zinco, meninas, ele também, eu sempre falo que ele é o guardião das nossas mucosas. Então vamos imaginar assim, ó, pensou em lesão de pele, pensou no cabelo, na unha, em todas as nossas mucosas, uma cirurgia que eu faço, um procedimento estético, qualquer problema que eu tenha de pele, o zinco é fundamental. Mesmo numa alergia atópica, numa coceira, num grosseirão que aparece, alguma coisa que eu comi errado, e qualquer reação que eu tiver de pele, o zinco está lá. Então, quando a gente pensa nesses procedimentos aí, a gente não pode esquecer do zinco. Por quê? Porque ele é o comandante aí de nos proteger a nossa pele, refazer mucosa, ele vai estar ali presente. E o zinco, então, como a gente falou, ele vai atuar mais de 300 enzimas ali, mais de 300 reações bioquímicas, ele vai estar atuando aí no nosso corpo aí como um todo. E o zinco, ele vai fazer a nossa conversão do beta-caroteno que a gente come na vitamina A, que é um antioxidante, que é a vitamina A ativa do nosso corpo, que é extremamente importante. Então, por exemplo, eu comi lá alimentos, o que tem beta-caroteno? Todos os alimentos amarelados, vermelhados, né? Então, vamos pensar uma manga, um mamão, um melão, o mesmo tomate, alimentos que são coloridos, abóbora. Então, todos esses alimentos coloridos, eles vão ter beta-caroteno. Só que esse beta-caroteno no nosso corpo, vindo dos alimentos, a gente precisa transformar ele em vitamina A. Para fazer essa transformação da vitamina A, que é o que a gente quer ali presente para ter toda uma ação de rejuvenescimento, de prevenção de doença, de pele, de todo um processo hormonal aí, a gente precisa do zinco para fazer essa conversão. Então, ele vai atuar lá na enzima que converte para transformar em vitamina A. Se eu não tenho zinco, eu não faço essa conversão para vitamina A. Então, o zinco, ele é uma peça fundamental aí para essa conversão. Além disso, quando a gente pensa na vitamina D, na vitamina D ativa, para transformar a vitamina D na vitamina D ativa para o nosso corpo, para ela fazer todas as reações bioquímicas que precisa, o zinco também, ele vai participar ativando aí essa enzima-chave que transforma a vitamina D não ativa na vitamina D ativa. Então, de novo, o zinco aí participando, né, em várias coisas, e a gente sabe que na menopausa a gente precisa estar bem, tanto de vitamina A quanto de vitamina D, que são vitaminas que têm toda uma ação hormonal aí nessa nova fase. E aí a gente também, o zinco, ele vai ter também, ele vai fazer uma captação pelas nossas vesículas sinápticas, atuando lá na atividade neural da nossa memória. Então o zinco, ele tem uma função muito importante na memória. Quando chega na menopausa, o que a gente percebe? Que a nossa memória vai lá no chinelo, começa a cair, a gente começa a ficar esquecida das coisas, fica meio, relapsa para tudo, esquece a chave, começa
começa a fazer vários, a gente percebe que começa a acontecer vários esquecimentos aí no nosso dia a dia. E isso é por quê? Porque os nossos hormônios caíram e aí a gente começa a realmente ficar mais esquecida. Só que o zinco, ele também participa aí nessa atividade neural, melhorando também a memória. E ele é essencial também para a síntese proteica, então para a formação das proteínas, lá para fazer toda uma replicação dos nossos ácidos nucleicos, na divisão celular que está acontecendo o tempo todo no nosso corpo. E ele também vai atuar em metabolismos hormonais, então, por exemplo, a somatomidina, a modulação da nossa prolactina, que são hormônios importantes aí para nós mulheres. Então o zinco vai estar lá participando também. E o zinco, ele também vai ter uma ação lá sobre a nossa insulina. Então o zinco, ele faz a nossa insulina fazer o papel dela correto, não fazer, não deixar essa insulina, digamos assim, alterada. Quando a gente tá com a insulina alterada, ela não está fazendo a coisa certa, a gente chama isso de resistência à insulina. É uma insulina que ela não tá fazendo o trabalho dela, ela tá fazendo o trabalho errado. E essa insulina aí, ela vai colocar esse excesso de insulina estimulado aí no nosso corpo, ela vai formar gordura e principalmente as gorduras abdominais. Então a gente começa a brotar. E na menopausa a gente sabe que a gordura já brota por si só. Então a gente começa realmente a engordar, né? A gente tem uma facilidade maior de formar gordura. A gente às vezes faz dieta, faz exercício e a gente muitas vezes não emagrece porque o corpo ele fica mais resistente a essa queima de gordura. E o zinco, ele vai estar ali melhorando a insulina nossa, deixando aquela insulina melhor para que ela faça o trabalho dela e pare de formar gordura na região abdominal, gerar mais fome, mais ansiosidade, enfim, ela vai dar uma melhorada aí, né, na qualidade da nossa insulina. E o zinco, ele tem uma função lá no timo, que tá ligado lá com a nossa imunidade, assim como na tireoide. A gente sabe que a gente fica na menopausa, a gente fica com uma tendência maior de desenvolver problemas de hipotireoidismo. E isso é um fator que colabora para o aumento de peso, porque os mesmos sintomas do hipotireoidismo a gente também tem na menopausa. Os sintomas são muito parecidos, que é o cansaço, a falta de vontade, a depressão, a gente fica engorda, a insônia, então são muito parecidos os sintomas. Daí vamos imaginar, eu estou na menopausa, que os hormônios já caíram, aí ainda por cima eu estou com hipotireoidismo, então todos esses sintomas começam a vir a cavalo, né? A cavalo não, né? Hoje é mais usado que uma Ferrari, vamos imaginar, vem de Ferrari, muito rápido, muito potente, né? E isso tudo intensifica muitos nossos sintomas. Então, meninas, nós mulheres sofremos muito com a menopausa e ainda começar vindo essas outras patologias aí, por exemplo, um hipotireoidismo que vai intensificar os sintomas. Então a gente precisa tratar disso. E o zinco, ele é uma peça fundamental, porque o zinco, ele vai participar na conversão. Então a gente tem lá o nosso TSH e o nosso TSH vai formar nós vamos ter lá o nosso T4. E o T4, ele se transforma no T3, que é o hormônio ativo, o hormônio que queima gordura, o hormônio que a gente precisa estar bem com ele. Eu posso às vezes ter T4, mas eu não tenho T3, e aí eu vou ter dificuldade no emagrecimento. E quem faz essa ativação, essa transformação aí do T4 para o T3, o zinco, ele vai estar lá participando de enzima, assim como o selênio. Então são dois mineraizinhos que vão estar participando aí, né, dessa conversão dessa enzima para o T4 se transformar no T3, que é o hormônio ativo.
Então, se eu estou mal de zinco, não tenho zinco no meu metabolismo em quantidades que precisa, o corpo ele sempre vai priorizar o que é prioridade para ele, o que é sobrevivência. A tireoide não é sobrevivência, então ele fala, olha, tem zinco aqui um pouquinho, vamos usar para emergência. A tireoide fica lá, a hora que pintar um pouquinho mais de zinco, a gente manda lá para a tireoide. E assim vai acontecendo. Então, quando a gente está com deficiência, sempre o corpo ele vai priorizar o que é emergência. E aí a gente acaba deixando várias coisas de lado. Por isso que daí a gente vai adoecendo e vai piorando as coisas. Porque o corpo vai pensar sempre na prioridade. E o zinco também, ele vai ser importante para as nossas defesas, toda a parte de cicatrização, pensou num corte, numa lesão, num procedimento estético, qualquer lesão que aconteça, o zinco vai estar lá para melhorar esse processo aí de cicatrização, de toda essa ação aí no nosso sistema imunológico. Ele também, além da nossa tireoide, que ele vai ter um papel importante, ele vai ter também uma importância na nossa suprarrenal. Então ele vai ter uma ação, por exemplo, lá no nosso cortisol e por aí vai. Então, olha quanta coisa que o zinco é importante, quanta coisa que ele participa em muitos sinais que o nosso corpo está dando. Muitas vezes é uma deficiência de zinco e a gente, né, não consegue desligar que é uma deficiência do mineral. E o zinco, ele também tem uma função lá na nossa testosterona. Na menopausa, a testosterona cai. Então, a gente fica mais cansada, mais sem vontade de fazer as coisas. A nossa energia vai lá no chinelo, a gente fica desanimada. A gente não consegue raciocinar, decidir as coisas. Tipo assim, ó, vamos imaginar uma testosterona baixa. Eu tô num restaurante, para escolher eu tenho 2 pratos. Eu olho assim e falo, tanto faz, eu não tenho escolha. Qualquer coisa no meu dia a dia, tudo tanto faz, tá? Isso é um sinal que a testosterona tá baixa. Porque a testosterona, ela nos impulsiona, ela faz a gente decidir, a gente dar opiniões para as coisas, a gente fica com energia, com disposição. Uma outra coisa que a testo faz também é mexer muito no nosso libido. Então o libido vai lá no chinelo, então a gente fica apática, sabe aquela pessoa apática que vai e deixa a vida me levar. Então, isso acontece muito aí com a queda da testo. E o zinco, ele participa na formação dessa testo. Então, o zinco, ele é uma peça fundamental aí para a gente melhorar a nossa testosterona. E o zinco também, meninas, ele participa na formação do nosso ácido clorídrico. Então, quando a gente tem lá no nosso estômago, a gente tem o ácido clorídrico, qual que é a função? É digerir o alimento, é matar bactérias, fungo, que entrou aqui para dentro, ele é como se fosse um protetor nosso, para não deixar invadir coisas estranhas dentro do nosso corpo. E o que é muito comum a gente ver hoje? A gente vê assim as pessoas reclamarem muito do processo digestivo. Eu como, eu tô estufada, parece que aquele alimento parou, eu tô com gases, eu como, parece que eu fico com aquele barrigão, né, toda estufada. Isso é muito comum. Isso é um sinal que a gente tá com pouco ácido clorídrico ali. E quem faz esse ácido clorídrico aí para produção aí desse ácido clorídrico ali no nosso estômago é o zinco. Então, muitas vezes está faltando zinco. Lembra que eu falei que quando o corpo ele sempre vai priorizar a emergência? Então, se eu tô lá com pouco ácido clorídrico, o corpo fala assim, tudo bem, eu tenho pouco zinco aqui, eu vou direcionar esse zinco para onde está precisando com urgência. O ácido clorídrico não é importante ali para o nosso corpo naquele momento. Eu posso ficar estufada, empachada, eu posso ficar com aquela sensação de alimento parado ali, tá tudo certo, mas o zinco agora é mais importante para um outro setor. E aí o corpo ele sempre vai direcionar para onde é a emergência. E aí não sobra para fazer o ácido clorídrico. Então, muitas vezes, quando a gente está nessa sensação de empachamento,
alimento, às vezes está faltando zinco aí. E na menopausa a gente sabe que isso também piora, porque cai enzima, né? Cai nutriente, a própria queda hormonal dificulta muito também todo o nosso processo, nosso trato gastrointestinal fica comprometido também, e aí tudo intensifica mais aí, vai piorando tudo. Então, o zinco, ele não é estocado, nós precisamos estar consumindo todos os dias, precisamos estar colocando. E aí, como que a gente vai perdendo o zinco? Por uma descamação da pele, do cabelo, ciclos menstruais também a gente perde, pelo suor, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o zinco, ele tem uma participação importante aí na osteoporose, que na menopausa também a gente fica mais suscetível a desenvolver osteoporose, porque lá no osso, né, nós temos uma estrutura da nossa matriz óssea, o nosso osso, ele é composto por cristais de hidroxiapatita, e essa hidroxiapatita, ela contém zinco, então o zinco, ele participa, então o zinco, ele está envolvido na nossa estimulação óssea aí dos nossos osteoblastos, os osteoblastos que colocam osso, que colocam cálcio lá nos nossos ossos para deixar ele forte. Então o zinco, ele participa aí na ativação desses osteoblastos. E a gente sabe que estudos vêm mostrando que a deficiência do zinco, ele leva à osteoporose. Ele tem estudos mostrando que dá uma diminuição até de 45% da nossa massa óssea, fazendo uma deterioração lá da arquitetura óssea, né, trabecular lá dos nossos ossos. Então, tem estudos mostrando em ratos uma dieta deficiente aí por 42 dias mostrou uma diminuição de 80% do conteúdo de zinco lá no fêmur dos ratos, assim como uma deficiência de zinco. Os estudos têm mostrando um aumento aí da diabetes, das doenças cardiovasculares. Mulheres atletas, mulheres que estão na menopausa e que se exercitam, também tem uma deficiência de zinco, tem que repor porque perde-se muito no suor, na urina. E aí a gente tem várias deficiências, várias coisas que a gente pode observar aí com deficiência. Então, por exemplo, irritabilidade, agitação, apatia, aquela coisa, deixa a vida me levar, diminuição da concentração, cansaço, convulsões, por exemplo, pele seca, cabelo seco, acnes, diminuição do paladar, por exemplo, dificuldade em enxergar à noite, principalmente, né, enxergar no escuro, eczemas, dermatites, vamos pensar, aumento de queda de cabelo, tipo assim, uma queda aí, né, de cabelo, uma calvície, que já na menopausa isso acontece, aí com a deficiência piora. As unhas frágeis, quebradiças, manchas brancas nas unhas, dificuldade, por exemplo, na audição, zumbido, que é muito comum acontecer, dificuldade, por exemplo, no cheiro, eu perdi o cheiro, não tô sentindo o cheiro dos alimentos, das coisas, às vezes uma falta de apetite do nada, a deficiência sexual, né, uma dificuldade aí, queda, né, do libido, irregularidades menstruais, psoríase, então assim, vários sintomas aí a gente pode estar tendo por uma deficiência de zinco. E aonde que nós vamos encontrar o zinco? Em vários alimentos. Então, cereais integrais vai ter, por exemplo, o grão de bico tem bastante zinco, feijão, lentilha, ervilha, o arroz integral, por exemplo, os peixes, tudo que é fruto do mar, né, salmão, camarão, ostra, frutos do mar em geral vai ter zinco, castanha, nozes, amêndoa, esses oleaginosos, né, o chocolate amargo, o ovo vai ter zinco, a carne vermelha vai ter zinco. Então, assim, tem vários alimentos aí que contém zinco aí na composição. Então, meninas, olha quanta
coisa legal aí que o zinco ele fornece para o nosso corpo, quanta coisa, o quanto é importante esse mineral aí para a gente estar colocando no nosso dia a dia. Então, espero que vocês tenham gostado e aí, me conta aí, você tá cuidando da sua alimentação? Você tá observando o que você tá colocando no seu prato? Você tá se cuidando? Nessa fase, meninas, é muito importante que a gente tenha todo um cuidado voltado para nossa saúde, porque se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar da gente. Então a gente tem que se amar, se cuidar, porque nós somos as pessoas mais importantes do planeta. Então a gente tem que estar sempre se cuidando e dando o melhor pra gente. Então me conta aí se você está se cuidando, cuidando da qualidade da sua alimentação, cuidando da sua saúde. Conta aí pra mim. Beijo, meninas!